Livro Pelo Amor, pela Dor, 23º capítulo. Nós visitamos David. Henry estava nervoso porque aquele era o dia em que iríamos a Terrell ver David. Não iríamos fazer uma visita a ele exatamente no corredor da morte. O prisioneiro seria trazido até o centro de visitas, onde, como um preso de segurança máxima, ele sentaria em uma pequena cabine por detrás de uma grossa lâmina de vidro blindado à prova de balas. Enquanto andávamos pelas ruas largas e tranquilas de Livingston, tentei preparar Henry para o que estava por vir. Eu vou fazer o melhor possível para proteger você, mas lembre-se dos vultos que você viu no quarto de Tom. Eles são mais fortes na prisão porque se enraizam ali. Esses espíritos são atraídos pela revolta e lá na prisão certamente há muito disso. Então, eles também estão mergulhados no medo e desespero. E Terrell é um solo fértil para o medo e o desespero. Henry não sabia o que esperar dessa primeira visita, mas confessou: se houvesse um momento certo para mostrar a alguém que há outra vida depois desta, acho que seria este. A prisão surgiu poderosa diante de nós. Na verdade, a cidade de Livingston vivia à sombra de Terrell. Admitir que simplesmente olhar para a prisão, ainda que à distância, me fazia ter calafrios. Henry riu. Se você tem isso, imagine eu. Notei seus braços se arrepiando de cima para baixo. Num raio de quase 200 metros ao redor da penitenciária, nada brotava no chão. Todas as árvores, arbustos e plantas foram arrancadas para criar uma zona segura fora do perímetro da prisão. Essa área nua e deserta acentuava o aspecto frio e arrepiante dos prédios brancos, circulares e atarracados, feito de concreto. Eles pareciam se erguer do nada, rodeados por rolos e rolos de arames farpados de um prateado brilhante. Terrell é uma unidade de segurança máxima do Departamento de Justiça Criminal do Texas, e além do corredor da morte subterrâneo, a prisão abrigava prisioneiros cumprindo de 30 anos a prisão perpétua por assassinato, agressão, roubo ou tráfico de drogas. Esses presos de segurança máxima estavam enjaulados nos prédios circulares, largos e sem janelas, bem à nossa frente. Enterrado a quase 90 metros abaixo desses prédios estava o corredor da morte. Nós vimos a entrada à nossa frente. Ficava exatamente no meio do terreno da prisão. Parece um túnel, comentou Henry enquanto nos aproximávamos do primeiro de 3 portões. Era um túnel que nos levaria para o vazio. David, em uma de muitas de suas cartas que escrevia para Henry, descreveu como ele se sentiu no primeiro dia que chegou ali. Eu estava assustado quando o ônibus parou na entrada. Não deixe essas portas enormes enganarem você. Tudo fica menor e menor quanto mais você adentra esse monstro. Eu não acho que vou esquecer aquele dia por todo o tempo que ainda estiver vivo. Era um dia típico do Texas. O sol estava diretamente nas nossas cabeças. Eu o senti queimando meu rosto. E não sabia que, uma vez que eu entrasse naquelas portas de aço, eu nunca mais veria o sol
e nunca o sentiria queimando meu rosto novamente. Desci e desci. Primeiro na unidade de vestuário, onde eles me deram 2 pares de cuecas e um macacão branco. Depois desci para o hall estreito do controle central. Ali não há celas, apenas uma área larga e espaçosa com uma sala de controle cercada por vidros à prova de balas. 2 guardas me levaram à ala H, os corredores ficando mais estreitos agora. É impressionante. Eu agora estou no meio da ala e rodeado por 2 andares de cela. Acorrentado, mãos algemadas, eles me levam ao 2º andar, cela HU 245. Sou empurrado para dentro e imediatamente ouço o som das travas de ar comprimido, quando a grossa porta de aço se fecha em frente a mim. Há um clique eletrônico e metálico e os guardas me dizem para pôr minhas mãos através de uma pequena abertura na frente da porta. Eles tiram minhas algemas, põem meus pés para fora e eles tiram as correntes. Estou sozinho na estreita tumba de concreto. Num instante percebi que esse seria meu lar pelo resto de minha vida. 5 minutos atrás eu sentia o sol quente do Texas no meu rosto. Agora estou sentado a 1 metro de uma privada, num fino colchão largado sobre uma laje de concreto. Eu me lembro de sentar na minha cama, olhar para a privada e chorar. Henry agora atravessa as portas duplas, as mesmas por onde David tinha entrado havia 4 meses. Um guarda o reconheceu. Livingston é uma cidade pequena e muitos dos guardas paravam no bar de Henry depois do expediente. Seu nome está na lista, visitando David Ennis, certo? Henry chamou o guarda pelo nome. O nome dele é Chuck. Você conhece esse cara? Inquiriu o guarda. Henry disse não, que era sua primeira visita. Um parente dele me pediu para procurá-lo. Nós vamos passar por uma rotina de segurança aqui, Henry. A amistosidade na voz de Chuck desapareceu e a autoridade de seu trabalho tomou conta. Ele insistiu Henry a esvaziar os bolsos de tudo de valor. Ele pegaria de volta quando saísse. Deixe também todos os objetos de metal. Chuck ordenou a Henry que passasse pelo detector de metais do mesmo tipo que se vê em aeroportos. Então, um pequeno rastreador portátil foi passado por todo o seu corpo e depois disso, uma revista manual. Parte da rotina, explicou o guarda. O médico esperou na fila com mais 50 ou 60 outros visitantes. Ou um outro guarda de pé em uma plataforma na frente da fila leu nomes em uma prancheta e a cada nome que era chamado, a fila ficava menor. Os visitantes do corredor da morte normalmente são os últimos. Nós precisamos de 2 guardas para escoltar esses prisioneiros ao centro de visitas. Leva algum tempo para tirá-los de suas celas, explicou o guarda com a prancheta apontando para o andar. Esse guarda também conhecia Henry e a pergunta inevitável veio novamente. O que está fazendo aqui? Você conhece esse cara? Mais uma vez, Henry respondeu ao guarda
pelo nome e deu sua resposta ensaiada. Primeira vez, Bill. Prometi a um parente que daria uma olhada nele de vez em quando. Bill resmungou, dizendo que a única coisa errada com a pena de morte era que levava muito tempo para ser aplicada. Alguns meses. Alguns desses caras estão aqui há mais de 10 anos. Apelações e mais apelações. Se dependesse de mim, eu os executava assim que chegassem aqui. Henry deu um sorriso evasivo e seu nome foi finalmente chamado. Ele foi escoltado por uma pequena passagem. Na frente dele haviam 4 pequenas cabines. Disseram-lhe para sentar na janela número 3. Uma policial feminina, entediada, recitou as regras. Prisioneiro Enese, vai estar aqui brevemente. Proibido fumar, comer ou beber. Não tente se aproximar do vidro. Você será repreendido e a visita encerrada. Você tem 1 hora. Se você desejar terminar antes do fim desta hora, apenas aperte esse botão à sua frente. Se tem qualquer coisa que gostaria de dar ao prisioneiro, deixe comigo. Henry esperou. Do nada, um jovem em um macacão branco surgiu do outro lado do vidro. Ele estava algemado e fez sinal para Henry para pegar o receptor do seu lado do vidro. A conexão estava feita. Henry ouviu a nervosa voz de David dizer: Bom, acho que você é Henry. Henry sorriu e disse: Eu sei que você é David. A primeira coisa que ele notou foi que aquele sorriso sacana, colado no rosto do homem durante o julgamento, havia sumido. Apesar de David estar na prisão por apenas 4 meses, seu rosto estava de um amarelo pálido e seus olhos mantinham afundado em sua face. Houve um silêncio constrangedor. Através do fone, Henry ouviu o prisioneiro respirando rápido e profundamente. Ele notou que David não iria fazer um contato visual. Henry decidiu que caberia a ele romper o silêncio. Nós só temos 1 hora, você sabe porque estou aqui. Assim que ele falou, Henry sabia que estava sendo frio e direto. Mas ele também estava nervoso. Este não era o mesmo Henry que havia apenas 3 meses. Fora brilhante com Tom. David encarou friamente. Você veio ver a aberração, o assassino, o monstro? O que você quer de mim, cidadão? Um David defensivo e insolente em seu macacão branco do corredor da morte exigiu uma resposta. Henry notou que o sorriso sacana começava a aparecer nos lábios do preso. Isso é inútil. Eu nem mesmo sei o que estou fazendo aqui, pensou Henry, mas controlou seu mau humor. Ele tinha me prometido que ficaria a hora completa. Eu lhe escrevi uma carta, você respondeu. Pensei que poderia gostar da companhia. Me disseram que é bem solitário aqui. E quem lhe falou isso? Você também lê pensamentos? Provocou o prisioneiro HU 245. Eu sussurrei na orelha direita de Henry. A mãe dele quer falar. Henry olhou à sua direita, fez um aceno de cabeça e repetiu no fone. Sua mãe quer falar. O prisioneiro resmungou. Foi por isso que respondi a sua carta. Eu queria ver que tipo de vigarice era essa. Está bom, mãe, pode falar. O médium fechou seus olhos, tentando ignorar as vibrações frias e pesadas flutuando ao seu redor. Ele murmurou
uma quase inaudível prece pedindo a Deus que o protegesse enquanto ele abria a comunicação. Um sorriso cínico se formou no rosto do preso enquanto ele provocava. E eu quero ouvir algo mais do que David Ondinhas. Sua mãe disse para lhe falar sobre a cicatriz que você tem bem aqui, disse Henry apontando para a parte interna de seu braço esquerdo. Isso está na minha ficha policial. Tente outra, desafiou o prisioneiro do corredor da morte. Henry não se perturbou e continuou. Sua mãe disse que sente muito por não estar olhando você brincar com aquela tesoura quando tinha 4 anos. Isso não teria acontecido se ela tivesse prestado atenção. O prisioneiro ficou quieto. Sua mãe diz que está sempre com você, até mesmo quando você chora até dormir. Olhando para cima do ombro direito do prisioneiro, Henry acrescentou, e também uma outra mulher. Captei, Benta. Esse nome significa alguma coisa para você? Henry estava com tudo. Sem dar a chance ao preso de responder, ele descreveu a outra pessoa. Ela está em pé ao lado da sua mãe. Usa um coque em seus cabelos louros. Ela está um pouco acima do peso. Eu fico ouvindo a palavra tia. Diz que é sua tia. Ela criou você quando sua mãe morreu, não foi? David não pronunciou nenhuma palavra. Ficou sentado em sua jaula, respirando no telefone. Henry não estava olhando para o prisioneiro agora. Ele estava concentrado em um ponto qualquer do espaço. Eu sabia que o Henry estava fazendo. Ele estava sendo dramático, tentando impressionar David com a solenidade da comunicação. Henry não precisava se concentrar ou fechar seus olhos e meditar. A mediunidade para ele era tão natural quanto respirar. Eu sorri. Esse era o Henry que eu conhecia. Ele estava no controle agora. E eu estava aliviada. Sua mãe e sua tia estão me mostrando uma foto. Eu acho que é você agora, quando garoto. Engraçado. O médium estava confuso. Ela chamava você de David Ondinhas, mas na foto você tem pelo menos 3 anos de idade e está totalmente careca. Tem ideia por quê? David finalmente respondeu. Eu pedi que você viesse por causa desse negócio do David Ondinhas. Isso significa muito para mim. Não era um apelido ou algo assim. Quando eu tinha 4 anos, eu tive a minha cabeça raspada, piolho ou coisa do tipo. Eu me esgoelei de chorar, mas minha mãe disse que algum dia eu seria seu David Ondinhas de novo. Quando meu cabelo voltou a crescer, ela nunca mais me chamou de Ondinhas. Henry disse que ela o chamou de David Ondinhas no tribunal. Era uma mensagem, explicou o médium. Ela usou algo que só você e ela saberiam. É a mesma coisa com a fotografia. Ela quer que você confie em mim. David olhou ao redor em seu cubículo. Claro que ele não viu, ouviu ou sentiu alguma coisa. Ele puxou o fone mais perto da boca e pediu timidamente. Você podia dizer um alô para a mamãe e a tia Bert por mim? Agora foi a vez de Henry sorrir. Era a primeira vez que ele relaxava desde que entrou pelo túnel.
Eu não preciso, elas podem ouvir você. Ele riu e acrescentou: sua mãe diz que ela ouve quando você a chama durante a noite. Você a chama de Tostizi. David fechou seus olhos e sorriu. Ele estava a milhões de quilômetros daquela prisão. Era meu apelido para ela. Henry passou adiante mais um pouco de informação. Bert mandou lembranças. Ela também está com você. O prisioneiro, com seus olhos ainda fechados, assentiu agradecida e humildemente. Como se estivesse com medo da resposta, perguntou: elas estão bravas comigo? Henry se derreteu. Eu vi isso em sua aura. Até aquele momento, ele estava sendo frio e profissional como assassino. Porém, nesse rápido instante, sua atitude mudou. Eu tive uma leve suspeita de que o próprio Henry tinha mudado um pouco também. David, eu sempre vou lhe contar a verdade, não importa qual possa ser essa verdade. Sua mãe está chorando e Bert também. Elas não conseguem entender o que você fez. Elas dizem que isso não importa, as duas ainda amam você, mas elas estão sim muito, muito, muito desapontadas com você. David esfregou nervosamente suas mãos em seu macacão branco. Por alguns momentos, ele evitou os olhos de Henry e ficou de cabeça baixa. O que você quer de mim? Perguntou David novamente, mas o tom era diferente agora. Os sarcasmos e o desafio sumiram, substituídos por uma confiança quase infantil. Henry estava pronto. Eu quero mostrar a você que existe uma vida além desta. Eu quero provar a você, sem nenhuma sombra de dúvida, que toda vida, incluindo a sua, continua depois da morte. O prisioneiro do corredor da morte estava com medo de fazer sua próxima pergunta, mas Henry se adiantou e a respondeu. Sim, David, você vai morrer. Eles vão vir até sua cela. O carcereiro vai acenar e dizer: chegou a hora. E você vai entrar naquela câmara. Você sabe que isso é inevitável. O prisioneiro engoliu em seco e confessou que pensar sobre aquele dia futuro o assombrava diariamente. O médium disse para o prisioneiro não pensar naquilo por enquanto. Temos muito a fazer até lá. David sentiu algum conforto com as palavras de Henry e ia dizer qualquer coisa quando uma voz metálica os interrompeu. Faltam 5 minutos. Henry prometeu que voltaria na semana seguinte e disse que iria dar ao guarda algum papel, selos e uma carta. Escreva para mim sobre qualquer coisa que quiser. Coisas que nós podemos não ter tempo de falar aqui. A carta é importante. Leia, disse Henry quando um guarda apareceu ao seu lado. Só uma rápida pergunta, David pediu apressadamente. Quando 2 guardas chegaram ao seu lado da cabine. Por que você está fazendo isso? Em pé, mas ainda segurando o fone, Henry sorriu. Eu lhe disse, sua mãe me pediu. David acenou com a cabeça e desapareceu com os 2 guardas.